Olá, meus queridos! Este vídeo é para ensinar vocês como fazer jejum intermitente curto, então é para iniciantes do jejum intermitente, tá? E por que é que compensa fazer esses jejuns. Eu venho postando aqui que o jejum intermitente ele tem relação com o ciclo circadiano, ele tem relação com o controle de ciclo circadiano, tá? Então, compensa a gente começar a tentar fazer o jejum curto, porque ele vai ajudar a regular nosso controle hormonal, vai fazer a gente perder gordura com mais eficiência, tem relação com resposta neuronal também, que foi o tema do meu doutorado, e ainda ajuda você a prevenir problemas de memória. Então, se a sua memória ainda já é ruim, compensa mais ainda, tá? Você fazer. Então, vamos lá. O jejum, ele pode ser feito de duas formas, basicamente. Ou você vai pular o seu café da manhã, que é o jeito mais fácil de fazer jejum, tá? Ou você, então, vai jantar mais cedo. Não precisa assim, vou jantar arroz com feijão, nutra, eu não tenho o hábito de jantar. Não tem problema. Se você fizer a sua última refeição mais cedo, já vai ajudar você a conseguir fazer essas 12 horas de jejum e ter todos esses benefícios aí do ciclo circadiano, tá? Então, vamos lá. O jejum que você vai fazer mais fácil é pulando o seu café da manhã. Você pode fazer o jejum tomando café da manhã, que na verdade nem é café da manhã, umas 11, 10 horas da manhã, porque às vezes você vai ter comido no dia anterior mais tarde, tá? Então você vai ter que prorrogar o horário do seu café da manhã, ou você pode pular mesmo. Então vamos supor que sua última refeição, então, foi ontem às 9 horas da noite. Aí você pega no outro dia, você faz o seu café da manhã às 9 horas da manhã. Aí nisso já vai ter feito 12 horas de jejum, que nem é uma coisa tão difícil de fazer, tá? Então você pode fazer essas 12 horas de jejum só fazendo a sua última refeição um pouquinho mais cedo, no máximo até às 9, pra você conseguir fazer o seu café da manhã às 9. Se você é uma pessoa que janta mais tarde, porque às vezes tu faz faculdade, chega mais tarde ou treina de noite, às vezes tem gente que faz a última refeição 10 horas da noite. Aí tudo bem, só que aí você vai ter que fazer a sua primeira refeição no outro dia 10 horas da manhã pra dar essas 12 horas de jejum. E essas 12 horas de jejum já vão ajudar você a fazer uma adaptação metabólica, onde você vai ter mais indução de autofagia, pra você prevenir vários tipos de doença, tá? E se você quiser fazer o jejum que é o mais certo, você vai fazer o quê? Você pode até tomar seu café da manhã, só que a sua última refeição do dia anterior vai ter que ser mais cedo. Aí eu já postei aqui pra vocês que se você faz a sua última refeição após as 8 horas da noite, o seu corpo já acha tarde. Então você já tem menos chances de conseguir perder gordura de uma forma mais eficiente. Acho que eu até postei faz uns 2 dias isso aqui, com um estudo de 82 pessoas. Então se você fizer a sua última refeição às 8 horas da noite, o seu corpo acha tarde. Você pode até não achar tarde, mas o seu corpo acha tarde. Então o certo seria você terminar mais cedo mesmo. Se você conseguir, vou conseguir 7 horas da noite, beleza. Você vai lá, fez a sua última refeição às 7 horas da noite, aí você conta suas 12 horas, tá? Pra você ficar então das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã sem comer, pra dar pelo menos 12 horas. Pra você adaptar o jejum, você tem que fazer esse jejum pelo menos de 12 horas. Porque menos que 12 horas a sua adaptação vai ser bem difícil de acontecer, tá? E vale apontar aqui o seguinte, às vezes as pessoas pulam café da manhã, às vezes tá com pressa, nem tem tempo de tomar café da manhã, vai lá só pula o café da manhã, pronto. Aí chega de noite, às vezes conseguiu almoçar com pressa, não comeu nada de tarde, né? Aí chega de noite, quer atacar a geladeira e sai comendo tudo, não é verdade? E isso é prejudicial. Tem um monte de estudo, gente. Coloca lá, skipping breakfast and late night eating. Então você vai pular o café da manhã e jantar mais tarde e ainda comer muito de noite. Você tem mais chances de engordar, de alterar seus hormônios, de ter problemas de memória e de desenvolver câncer, hipertensão e diabetes quando você ficar mais velha. Ou seja, não compensa você pular o café da manhã se for pra você chegar em casa de noite e sair destruindo a geladeira. Porque daí você, eu fiz um jejum de 12 horas, que ok, tem ponto positivo, mas aí você chegou e comeu muito de noite. E comer muito de noite faz mal. E já mostrei aqui também que ainda que você pegue essas coisas que você vai comer de noite, que você geralmente tem o hábito de comer de noite, e coloca elas de tarde, põe elas no café da tarde. Em vez de comer só uma fruta de tarde, você vai, faz um lanche, pega o seu pão, coloca proteína, faz esse lanche e come ele de tarde. E aí você consegue chegar em casa de noite e comer menos, você pode perder até 30% a mais de gordura. Tem um estudo que eu peguei, eu até tenho que postar ele aqui, que eu não postei ele ainda. Dava 5 centímetros em média a mais de barriga, de perda de barriga. Então se você é aquela pessoa, eu quero perder mais barriga, já fica a dica. A sua última refeição com menos calorias. Como a gente tem genes no nosso corpo, são genes relógios, né? Que são os nossos clock genes, eles têm hora. Talvez, e a hora deles geralmente não combina a gente com a hora do nosso dia, da hora do nosso trabalho, na hora que a gente quer comer, não combina. Aí o que acontece? O seu gene tá lá de noite e é pra ele ficar lá quietinho. Só que quando você come mais, e também quando você come mais tarde, ou seja, tanto a quantidade quanto o horário, você vai fazer a ativação deles dentro de 2 horas depois que você comeu. Isso é um problema. Porque era pra ele ficar silenciado, que quando ele não tá ativado, a gente chama ele de silenciado. E aí, quando você comeu muito de noite, ele ativa. E aí, quando ele ativa, ele altera muito a resposta metabólica do seu corpo. Dentre elas, você tem mais predisposição a ganhar gordura, perder a sua memória a longo prazo, você tem mais chance de desenvolver Alzheimer, tá? Até vou mostrar, eu acho que eu mostrei esses tempos pra trás também, que o padrão de sono de uma pessoa que tem a memória ruim é bem diferente do padrão de sono de uma pessoa que tem memória boa. Então, a gente tem que ajustar o nosso sono. E se a gente começar a comer muito tarde, a gente vai alterar a resposta desses genes relógios e isso pode alterar também nosso padrão de sono. É por isso que dá mais diferença na nossa memória quando a gente come mais tarde e não dorme direito. Então, comer muito tarde, gente, é ruim. Mas eu ouvi dizer, que é uma coisa que eu já vi muito, que você treina no outro dia de manhã, então você tem que comer mais de noite. Isso é bem, assim, contra o seu ciclo circadiano, tá? É bem contra mesmo. Vocês podem pensar, nem eu vou acreditar, cada pessoa fala uma coisa. Eu sei que é muito difícil saber como que você vai conseguir comer melhor, porque às vezes você vê uma pessoa falando uma coisa, às vezes você vê uma outra pessoa falando outra. E é por isso que eu gosto de mostrar aqui as evidências, mostrar os artigos e ensinar pra vocês algumas coisas até repetidas, pra que vocês tenham essa plena convicção. Você não precisa comer muito à noite, porque você vai treinar no outro dia de manhã, tá? Você não precisa. Você, mas eu quero comer mais na minha última
última refeição. Então tá, então você faz ela às 7 horas da noite, você come seu lanche, pega sua batata doce, bota seu frango. Mas se fizer a sua última refeição, mais tarde, comendo mais, descontrola a sua resposta genética, tá? A sua resposta de genes relógios, na verdade. E aí você tem mais chance de ganhar gordura. Porque você quer treinar, você pode até querer ganhar massa magra, mas gordura eu tenho certeza que você não quer ganhar, né? Então compensa ainda você pegar, acordar no outro dia e tomar que seja um suco de uva, que eu já postei aqui, que aumenta 50 pontos na sua glicemia, um copinho americano de 200 ml. Gente, que negócio sobe a glicemia que é assim, bem rápido, porque ele tem 30 gramas de carbo. Então, é como se fosse 2 fatias de pão. Você toma um copinho de suco de uva. E aí sobe sua glicemia super rápido. E aí se você quiser treinar depois, você tá treinando com a glicemia mais alta, tá? Beleza. Agora falar que você tem que comer muito de noite, que você vai treinar no outro dia de manhã, é super contra o seu ciclo circadiano, viu? Isso é bem fato. Uma outra coisa que você pode lembrar aí na sua vida é que assim, se você for treinar de noite, que é muito diferente de quem vai treinar de manhã, aí ok, você come mais de noite. Ó, um efeito, viu, gente? Tá certo. Por quê? Porque quando você treina à noite, você ativa a sua resposta de GLUT4, que é um receptor de carboidratos. Então, você vai fazer mais reposição dos seus glicogênios, o glicogênio hepático, que é a sua energia, sabe? Do fígado, do músculo, ela vai ser maior porque você treinou. E aí, quando você treina, seu metabolismo muda. E aí, ok, você comer a mais de noite, porque você treinou de noite. Então, comer mais de noite não é pra quem treina de manhã no outro dia. Comer mais de noite é pra quem treina de noite. É diferente do que a gente tá acostumado a ver no Instagram. Porque o que a gente tá acostumado a ver no Instagram é contra o seu ciclo circadiano. Comer mais de noite é pra quem treina de noite. Aliás, uma regrinha que eu tenho pra contar pra vocês que querem fugir da dieta, sem ter tanto prejuízo, hein? Se você conseguir treinar e comer mais perto do horário do seu treino, você vai ter uma resposta fisiológica melhor, tá? Mais perto, não é assim, eu vou treinar daqui 6 horas, daí agora eu vou comer muito, e aí eu vou treinar e depois passou 6 horas, eu acho que eu posso comer muito porque eu treinei, sabe? Não é assim também não, gente. Vocês já somaram quantas calorias vocês queimam treinando? Sabe? Você treinar muito bem, depende do seu peso, mas vai 350 calorias, não é a média. Não é assim, nossa, sobrou pra eu comer um McDonald's. Não gasta tanta caloria assim, tá? Igual as pessoas têm a sua vontade de comer, provavelmente é maior do que o tanto de calorias que você gastou no treino. Mas o que você pode usar a seu favor é comer mais próximo do treino. Mais próximo é mais próximo mesmo, que aí a sua resposta metabólica é bem diferente, principalmente se você treina de noite, tá? Pega, come já mais perto, porque você já vai ter mais ativação de mTOR, já tem mais ativação de GLUT4, então você já vai ter uma resposta de hipertrofia melhor, você vai subir sua insulina, que também ativa mTOR, que é o que faz você ganhar massa magra, por isso que o cachorro chama mTOR, gente, que você tava mTOR no estado. Então você pode comer mais perto do treino pra ter menos resposta de ganho de gordura, digamos assim. Não é um milagre, tá, gente? Mas fica aí a dica, porque fisiologicamente isso vai te trazer benefícios. Então, vamos voltar aqui, pra gente começar a fazer o jejum. Compensa você pular o seu café da manhã ou colocar ele um pouco mais tarde pra você adaptar, porque é o jeito mais fácil de adaptar o jejum. Se você quiser conseguir fazer, né, a sua última refeição mais cedo, ótimo. Se você resolver que vai começar do mais fácil, não, eu vou pular o café da manhã, beleza? Beleza. Só que aí você não pode comer muito de noite. Aí você vai pegar lá os artigos do Skipping Breakfast e o Lazy Night Eating e vai ver que tá muito errado, tá? Principalmente com crianças. Se você conhece uma criança, ela não quer tomar café da manhã, mas aí antes de dormir ela quer comer um monte de treineira, ela tem muito mais chance de desenvolver doença, tá? Isso serve pra todo mundo. Então fica aí. Agora eu vou só pontuar o quê? Que o pessoal fica falando também que você fazer jejum leva a perda de massa magra. A gente tá contando aqui pra você fazer um jejum curto de 12 horas, que talvez você até já tenha feito na vida, porque você coletou o exame de sangue, você fez 12 horas de jejum. Se algum dia você pulou o café da manhã, você já fez suas 12 horas de jejum. Se algum dia você acabou nem comendo de manhã e foi comer já era 10 horas da manhã, você já fez 12 horas de jejum, tá? Então provavelmente você já fez 12 horas de jejum na sua vida. E se fosse uma coisa muito perigosa, gente, as pessoas não falariam pra gente: olha, você vai coletar sangue? Faz 12 horas de jejum. Ué, não vou passar mal? Não vou desmaiar? Não vai. É por isso que todo mundo pede pra você fazer 12 horas de jejum pra coletar sangue. E você já fez, tá? Então você consegue fazer. Não sei que você seja uma pessoa que é assim, uma doença específica. Mas a maioria das pessoas você pode fazer 12 horas de jejum. Inclusive, você vai lá, faz 12 horas de jejum pra coletar seu sangue. Aí quando chega lá pra coletar o sangue, tá atrasado. Aí quando vê, já passou 14 horas que você tá de jejum. E ficou. Não passou não desmaiou, não aconteceu nada. Então você consegue fazer 12 horas de jejum, tá, gente? Você pode até achar que não. Porque você tá pensando: agora eu tô de jejum. Mas eu queria comer. Aí assim, fica aquela guerra mental. Mas metabolicamente as pessoas conseguem fazer 12 horas de jejum, tá bom? Aí sobre a massa magra. Se você faz essas 12 horas de jejum pra adaptar, tá? Não tem problema. Provavelmente você não vai perder massa magra por causa disso. A gente escreveu um e-book, tá até no link ali da minha bio, sobre jejum intermitente e perda de massa magra, tá? Sobre mitos e verdades. Porque perder massa magra pra quem faz jejum é um mito, viu? Porque o que é que acontece? Se você não treinar, aí você vai perder massa magra. Aí você vai perder massa magra fazendo jejum porque você não foi treinar. Então, é uma coisa relativa ao treino. E se você não comer o mínimo de proteína, que é 1,2 por quilo de peso, 1,2 gramas por quilo de peso de proteína. Ou seja, você põe proteína em 3 refeições, provavelmente já vai dar essa quantidade de proteína, tá? E aí, se você mantém esse 1,2 a 1,4 de proteína por quilo de peso, e faz esse jejum, ainda que seja de 12 horas, a gente pegou um estudo que tinha 14 horas de jejum, ninguém perdeu massa magra. Inclusive, tinha um grupo que tava fazendo treino de hipertrofia e ganhou massa magra, mesmo fazendo o jejum, tá? Esse jejum que eu tô ensinando vocês, esse jejum do janta mais cedo e come só no outro dia, tá? Eles conseguiram fazer esse jejum e ganhar massa magra e ter o ciclo circadiano regulado e deu tudo certo. Só que mantém a quantidade de proteína, a gente já contou tudo, hein? Você mantém a quantidade de proteína e distribuída nas refeições que você vai fazer. Não adianta assim, eu acordei e comi pão com manteiga, né? Não tem proteína no pão nem na manteiga praticamente. E aí, quando você vai... obrigada. E aí, quando você vai almoçar, você põe lá um monte de proteína e aí na sua última refeição você também já tá com pressa, às vezes toma um leite com uma pipoca, entendeu?
Aí não vai dar certo, né, gente? Então, assim, não é um milagre. Não adianta querer culpar o jejum. A pessoa come tudo errado e a culpa é do jejum. Então, você faz 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilo de peso. Coloca essa proteína em pelo menos 3 refeições. Que aí você vai conseguir fazer o seu jejum, regular o seu ciclo circadiano e até ganhar massa magra se o seu treino for um treino de força mais intenso, né? Que de 80% pra cima do quanto você consegue. Ou seja, vai lá dar vida, que aí vai dar certo. Que a grande parte também, gente, do problema da pessoa não ganhar massa magra é porque o treino dela é mais leve. Ou às vezes ela treina com uma frequência ruim, tá? E aí não vai funcionar. E o último ponto que a gente tem que dizer é sobre a frequência do seu jejum. Porque se você quer ter os benefícios do jejum, não adianta fazer uma vez por mês, tá? O que a gente tem, que eu até já postei aqui, é aquela dieta que mimetiza o jejum que você faz por 5 dias seguidos. Tá? Até postei lá no meu site, mas ela é bem difícil de fazer. Eu sou sincera, vocês sabem, é bem difícil mesmo. Às vezes você vai pôr assim 700 calorias no dia, só que você tem que ficar os 5 dias assim, e preferencialmente ela tem que ser vegetariana. Então ela vai dar um choque no seu corpo, e aí beleza, isso funciona, tá? Tem um estudo, inclusive, bem bom sobre isso, olha aqui no meu Instagram. Só que aí é uma dieta de 5 dias muito específica, que eu acho mais difícil de fazer. Agora, voltando porque a maioria das pessoas consegue, você faz esse jejum aí de 12 horas, pelo menos 2 vezes por semana, tá? Se você conseguir fazer todos os dias, ótimo. Mas você faz pelo menos 2 vezes por semana. Porque é que existe uma frequência que faz toda a diferença na sua vida quando você quer ser mais saudável, melhorar a memória, perder gordura e ganhar massa magra. Quando você faz uma coisa, seu corpo pensa, ela tá fazendo essa coisa. Aí ele começa a produzir umas coisas aí dentro, umas proteínas. Essas proteínas, elas duram um certo tempo, tá? Por exemplo, a MPK, a SIRT1, são coisas que você produz quando você tá em jejum. São coisas que você produz também quando você treina em jejum, tá? Então você vai produzir essas proteínas. Só que elas duram, geralmente, 5 dias. No máximo 7 dias, com uma intensidade bem alta. Então se você faz jejum só uma vez, depois vai fazer de novo só daqui 7 dias, acaba não rendendo muito. A não ser que você tenha feito um jejum bem longo. Mas aqui eu tô falando sobre jejum para iniciante. Então, se você quer ter resposta de melhora hormonal, de melhora de perda de gordura, de perda de abdômen, pelo menos você tem que fazer 2 vezes por semana. E, preferencialmente, já que você vai conseguir fazer só 2 vezes por semana, não ser tipo, hoje e amanhã, sabe? Então, 2 vezes por semana, distribuído na sua semana, tá? Se você quiser fazer 12 horas de jejum todo dia, beleza. Uma outra coisa que também dá certo é você tentar treinar em jejum. Sugiro primeiro fazer o jejum sem treinar, né, gente? Vamos lá, noção. Ah, nunca fiz jejum, me sinto sempre mais fomeada, uma coisa assim, nossa, não sei explicar. Então, primeiro você faz jejum, depois você treina em jejum. Então, primeiro você faz essas 12 horas de jejum, pulando o café da manhã ou comendo 10 horas da manhã pra dar 12 horas de jejum. Conta a hora que você jantou ou fez sua última refeição, conta 12 horas, come no outro dia. Se vocês quiserem, pra ajudar, tem um aplicativo super legal que é o Life, tá? Tem até lá no meu destaque do Instagram, aquelas bolinhas, sabe? Tem lá pra você entrar, entra aqui, tá? É a comunidade, tem mais de 100 pessoas lá. E aí, quando você vai fazer jejum, você pode clicar lá, que você começou a fazer o jejum. Aí ele te ajuda, ele conta essas horas, aí tem um gráficozinho que ele vai rodando. E aí, quando você pensa às vezes em comer, você olha lá, você pensa, não, mas falta só um pouquinho do gráfico. Aí você consegue manter, então entra lá depois no aplicativo que vale a pena, tá? Então você pode tentar fazer essas 12 horas de jejum. Se você já fez essas 12 horas de jejum, tá tudo bem? Você pode tentar treinar em jejum, nem que seja 2 vezes por semana, e eu vou te justificar por quê. Você treinando em jejum, ainda que seja um treino mais leve, caso você não tenha adaptação, tá? Vai caminhar nem usa muita caloria, gente. Vai caminhar em jejum, não dá nada. Agora, treinar mais forte em jejum é diferente. Vocês viram que eu postei ontem, né? O Carlão treinando em jejum com bastante peso, que ele já é forte, e ele conseguiu treinar em jejum com carga. O Gustavo, que é meu marido, que é o maromba corredor, que ele era maromba, ele decidiu correr, agora ele é maromba corredor. Ele consegue tanto fazer o treino de corrida em jejum, quanto o treino de força em jejum, carregando muito peso. Por quê? Porque ele tem adaptação. Ah, mas não perde massa magra. Aí vocês entram no Instagram deles e vê se tá faltando massa magra, tá, gente? A imagem vai responder vocês. Então vamos lá. Não vai perder massa magra, porque você distribuiu a proteína durante o dia nas 3 refeições pelo menos, e deu 1,2 a 1,4 por quilo de peso e você tá treinando, então tá tudo certo. Então você vai agora tentar fazer o treino em jejum. Você deveria fazer pelo menos 2 vezes por semana, por quê? Vou te dar 2 motivos. Se você faz o treino em jejum, você tem uma resposta lá nos seus neurônios. É isso mesmo. Você pensa, mas eu tô treinando em jejum e tem a ver com o meu neurônio? Tem a ver com o seu neurônio. É o tema do meu doutorado. Tem até o artigo... Ah, viu, gente? Como precisa olhar no meu Instagram, tem muita coisa. Tem um artigo que eu postei deles ali, tá nos destaques, tá? Das primeiras postagens, que é sobre jejum e resposta neuronal. Sim, eu fiz com modelo animal. Mas tem estudos também mostrando a mesma resposta neuronal em humanos, tá? A resposta de PONC e a GRP. Aí o que é que vai acontecer? Quando você vai fazer o seu treino em jejum, você vai ter mais ativação do seu neurônio PONC, tá? É bonitinho o nome, PONC. Isso aí, pode fazer treino em jejum. Se concordou, você tem que treinar em jejum agora, hein? Então você vai ter assim, mais ativação de neurônio PONC, e este neurônio PONC aumenta o seu metabolismo, ele melhora a sua taxa metabólica. E por incrível que pareça, tá? Você consegue ativar ele junto com a GRP treinando em jejum, que é uma coisa que pra quem tá acostumado a estudar, você pensa assim, nossa, não faz sentido. Porque quando você tá com fome, você ativa só o da fome. Mas quando você treina em jejum, você consegue começar a ativar os dois. Então é como que assim, como você tava com fome, o seu corpo começou a ativar o outro também e começa a regular o seu metabolismo. Você não fica ativando só a GRP. Isso é positivo, tá? Isso é bem positivo, inclusive, porque aí você vai ter mais controle de taxa metabólica. Além disso, quando você treina em jejum, que até o que eu contei pro Carlão, e tem no e-book que a gente escreveu, tá, gente? Jejum massa magra, depois olha lá no link da bio. Se você treina em jejum, você vai aprender, né? Seu corpo vai aprender a treinar na dificuldade. Então, quando você começar a treinar tendo tomado um copo de suco antes, uma glicemia mais alta, aí você vai conseguir treinar um pouco melhor e ter mais performance, porque você induziu o seu corpo a aprender antes a treinar em jejum. Então, assim, é como se você, agora que eu já sei viver no mais difícil, tá tudo bem pra mim viver no mais fácil, né? Tem coisa assim que a gente acostuma. Então, o que é que a gente pode fazer? Você treina em jejum,
pelo menos 2 vezes por semana. Aí você vai fazer uma adaptação metabólica ao uso de substratos, tá? Você vai aprender a queimar mais gordura durante o treino, você vai aprender a fazer neoglicogênese, que é super novo durante o treino. Você vai aprender a fazer uma via autofágica, que é bem positiva durante o seu treino. E aí, quando você for treinar no estado alimentado, você pode começar a ter melhor performance e melhor desempenho. Então, treinar em jejum tem relação com melhora de desempenho se você fizer em ciclos, tá? Em ciclos. Vou treinar em jejum 2 vezes por semana, vou adaptar meu corpo. Se algum dia você quiser performance, não, agora eu quero carregar mais carga, eu quero mais desempenho. Aí você vai, sobe um pouco sua glicemia, mas não come um monte, senão você passa mal. E aí você treina, em teoria, estudos comprovam que você vai ter um desempenho melhor. Então, compensa você fazer o que eu tô te falando. É contra tudo que vocês aprendem, gente, eu sei. Mas, eu posto artigos aqui, eu estudei muito tempo sobre isso, eu também não fazia jejum, tá? Eu comecei a fazer depois que eu resolvi fazer doutorado nessa área e eu descobri que era bom. Então, assim, é contra o que todo mundo diz, mas é verdade, tá? Porque tem muita coisa que todo mundo diz que não é verdade, né? Principalmente de nutrição. Então, façam primeiro o começo, né? Primeiro passo. Adapta ao jejum. Faça pelo menos 12 horas. Por quê? Porque ajuda a regular o ciclo circadiano, evita de você ter demências, que eu já comprovei aqui também pra você com os artigos, tá? Ainda mais se você já tem memória ruim, então vale a pena. E aí você vai também melhorar a sua disposição, manter seus hormônios em ordem e pode perder mais gordura. Inclusive, tem também com perda de gordura abdominal, tá? Porque comer mais de noite parece que piora. Então você faz essas 12 horas de jejum, que tem um monte de benefício, tá super compensando. E aí ou você vai pular o seu café da manhã, ou fazer bem mais tarde, 10 horas da manhã, acordou mais tarde, enfim, come depois mesmo. Ou você vai fazer o ideal, que seria fazer a sua última refeição mais cedo. Depois que você adaptou esse jejum de 12 horas, que é o mesmo jejum que você faz pra coletar sangue, então vai dar tudo certo, você pode começar a tentar treinar em jejum. E aí você faz essas coisas pelo menos 2 vezes por semana. Aí você começa a tentar treinar em jejum com um treino mais leve, aí você vai ter a sua ativação de neurônio PONC diferente, tá? Se você fizer a longo prazo, viu? Não adianta fazer só uma semana, não. Você vai fazer 6 semanas, 8 semanas pra começar a ter esses efeitos, tá? Demora um tempinho, mas vale a pena. Aí você vai ter mais ativação desses neurônios, você vai induzir o seu corpo a aprender a queimar mais gordura durante o treino, você vai induzir ele a usar a resposta autofágica que ele tem durante o treino pra melhorar a sua resposta de treino, e aí quando você for treinar no estado alimentado, você provavelmente vai melhorar sua performance por ter feito essa adaptação celular, por ter ensinado a sua célula a treinar em jejum, você vai conseguir treinar talvez melhor num estado alimentado. Lógico que não come um monte, tá? Já avisei. E pra lembrar, se você pular o café da manhã e comer muito de noite, você vai desregular os seus genes relógio. Você pode até não acreditar, mas é verdade, hein? E aí você vai pegar o que todos os estudos mostram, skipping breakfast e o late night eating. Você vai comer muito tarde à noite ou comer muito de noite. Aí você vai ter mais alterações, principalmente de padrão de sono, que aumenta os riscos de você ter demência depois, tá bom? Então você aplica tudo isso que eu falei aqui. Eu vou deixar um resuminho na legenda, tá? Que vai fazer muito bem pra sua vida, vai ser muito bom pro seu metabolismo e você vai ver que vale muito a pena, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu ajudo vocês e eu respondo vocês também, tá bom? Um beijo e muito obrigada pra todos que vieram.